Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre um tema também que a gente nunca falou, mas que é muito importante, que tem aí muita curiosidade, muitas dúvidas de muitos dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, que é a prova da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, a prova da SBRV. Para quem não sabe, além da prova do CBO, né, a prova de título do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, também existe a prova de título da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, que tem ganhado cada vez mais relevância nos últimos anos. Então a gente vai explicar tudo sobre essa prova, quais são as dificuldades, qual é o formato dessa prova, né, e vamos aí também trazer a opinião de pessoas que acabaram de passar por essa prova, vamos trazer aqui o depoimento, o relato, então vai ser muito importante para quem quer obter esse título. Bom, eu queria primeiro chamar aqui o convidado que veio recentemente, já é conhecido de muitos aí também dos alunos que fizeram o curso Retina 360, que é o Dr. Gustavo Saccuno, que é especialista em retina pela USP, coordenador do nosso curso Retina 360, que vai também aqui falar com a gente sobre a prova da SBRV. Seja muito bem-vindo, Saccuno. Fala, Bernardo. Sempre é um prazer estar aqui no Oftcast novamente, né? A gente falou do protocolo W. E agora a gente vai falar um pouquinho mais, né? Dessa prova de título da SBRV, das importâncias, como é que funciona e tentar deixar o mais claro possível e tirar todas as dúvidas do pessoal aí. Ótimo. E para abrilhantar aqui também esse papo, eu gostaria de convidar e apresentar o Dr. Bernardo Bar, meu xará, e que também já participou do Oftcast recentemente, aí também do Clube do Artigo. Por que a gente trouxe ele especificamente para esse episódio? Porque o Bernardo teve um desempenho excepcional na prova da SBRV 2023, obtendo 88 acertos aí em 100 questões. Para quem conhece a prova, sabe o nível de dificuldade que essa prova foi, um resultado assim, fora de série. Então ele vai explicar para a gente como que ele fez para chegar nesse resultado todo, ele que é especialista em retina pelo Hospital de Olhos do Paraná, né? Então seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui agora presencialmente, de perto, né? E vamos ver se eu consigo ajudar um pouquinho quem está ansioso com a prova da sociedade. É uma experiência diferente para quem está terminando o Fellow. E acho que a conversa vai ser produtiva para a gente tentar ajudar um pouco as pessoas. Show de bola. Então, antes de mais nada, eu queria pedir só para o pessoal seguir aqui o Oftcast, seguir o canal do Oft Review no YouTube, seguir aqui o Oftcast no Spotify, onde quer que você esteja acompanhando, porque isso é muito importante para a gente, ajuda, né, o YouTube, o Spotify a entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas, então não custa nada, segue a gente, se inscreve no canal. E agora vamos ao que interessa. Saccuno, explica para o pessoal, né, explica aí para os nossos ouvintes como é essa prova da SBRV, como funciona a prova. Bom, então a SBRV é a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, então ela representa a subespecialidade de retina aqui no Brasil, né? E anualmente ela faz uma prova que vai classificar e vai permitir que você entre como membro da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, né? É uma prova que agora está sendo feito de modo online, então é muito parecido com o que o CBO está fazendo, né? É uma prova de 100 questões de múltipla escolha. Uma diferença na prova da SBRV é que a gente tem 5 alternativas e não só 4 alternativas, então já aumenta um pouquinho, né, o grau de dificuldade, né? Essa prova, ela é composta, né, ela tem questões das 5 grandes áreas, vamos falar assim. Então, pergunta de bases, da parte de anatomia, fisiologia, pergunta de retina clínica, retina cirúrgica, uveíte e tumores. E é importante lembrar que, assim, essa prova é tanto para o retinólogo clínico como para o retinólogo cirúrgico. E o retinólogo clínico, ele tem que responder as questões também da parte cirúrgica da mesma maneira, sem ter essa distinção, tá? Então, assim, é uma prova que vem cada vez mais mudando até um pouquinho as suas características, né? A gente vê que era uma prova muito mais perguntando coisas da parte de base, de detalhe, e agora já vem aparecendo muitos casos clínicos, então a gente vê que tem uma evolução dessa prova também nos últimos anos, e a gente sempre está atualizando aí nosso conteúdo dentro do Retina 360 para deixar o aluno preparado para essa prova.
Perfeito. E interessante que é um conteúdo bem amplo, né? Então, como você falou, retina clínica, retina cirúrgica, bases, e muitas vezes o profissional que está no mercado, ele já não está ali muito, né, estudando essa parte básica, anatomia, fisiologia da retina, então acaba que é uma preparação que tem que ser bem focada, e além disso cai uveites, tumores, que às vezes está um pouco fora do que a maioria dos retinólogos ali puramente que fazem retina vão, né, tá habituados a ver. Então, realmente, tem que ser um estudo bem profundo e um estudo bem direcionado, né? Para você ser aprovado, você precisa obter quantos pontos, Sakuno, nessa prova? A prova exige um mínimo de acerto de 50% da prova, né? Então, isso é importante também porque, assim, a gente sempre tem algumas questões que são anuladas, e quando a gente tem essa questão de se vai anular, realmente essa questão vai contar para todos ou não, nos últimos anos elas não estão sendo contadas, então o que aumenta ainda mais, né, vamos falar assim, um certo grau, quem ficou muito ali no limite, quando anula uma, na verdade ela sai da contagem. Então você não ganha, não é que você continua tendo 100 pontos, né, e você ganha, você vai diminuir ali o denominador e vai ter que refazer a porcentagem. Exatamente, então às vezes você tinha um aluno lá que fez 49 das 100, e às vezes se você anular uma só, 49 de 99, ele não passa. Entendi, interessante. Agora, até onde a gente sabe, né, o Bernardo Bá foi aí a maior nota que se tem notícia dessa prova, pelo menos esse ano, assim, porque 88% é um resultado fantástico para o grau de dificuldade dessa prova, né? Não é divulgada uma classificação, mas até onde a gente sabe foi a nota mais alta. E eu queria saber aqui do Bernardo, o que te motivou a fazer essa prova, né? E o que você vê de importância, qual que é a importância, né, de ter esse título da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro? Eu acho que a participação na sociedade dos membros é muito importante, né? A gente ter uma presença ativa dentro da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro para o especialista é importante não só para fortalecer a classe como um todo, mas para compartilhar conhecimentos, etc. E, assim, a decisão da Sociedade de Retina in Vitro de criar uma prova para tentar, talvez, motivar que as pessoas terminem a formação aparando algumas lacunas de formação, eu acho que é interessante. Então, eu acho complicado você terminar um fellow para virar especialista e não fazer parte da sociedade dos especialistas, né? Então, afinal de contas, a gente quer ser o mais especialista possível, né? A gente quer ter uma presença ativa nessa área como membro, né? Então, tem uma certa importância na parte prática. Hoje, isso não é tão grande, mas você ser membro da sociedade te dá participações mais fáceis em congresso, você consegue ter um desconto na hora de fazer inscrição de congresso, etc. Mas a tendência que eu vejo é que essa prova vai ganhando cada vez mais importância. Então, a gente via que no passado muita gente optava por nem fazer, mas já existe um certo movimento para ganhar importância essa prova. Lá no Hospital de Olhos do Paraná, a gente teve um estímulo bastante grande dos preceptores lá para que as pessoas fossem fazer a prova e não deixassem de fazer isso, porque depois é muito difícil de você parar para estudar. Quem já viu a prova da sociedade alguma vez sabe como é muito, muito profundo cada coisa que eles cobram. Então, assim, as questões de bases, elas são extremamente aprofundadas, as questões de eletrofisiologia são complicadas. Então, o momento certo para fazer é quando você está terminando o fellow, que você tem tempo de estudar, né, para tentar fazer com que seja uma transição mais fácil. Então, eu acho importante que seja feito isso, e para mim, assim, eu não tinha muita dúvida que eu tinha que fazer, porque depois, com família, ou depois pensando na tua carreira, é muito complicado você parar o que você está fazendo para ter que focar 100% nisso, né? Então, eu não vejo muito por que não fazer também, né? Então, a gente tem todos os mecanismos para fazer a prova online agora, é muito mais prático do que você ter que vir para São Paulo, como era no passado.
Sem dúvida, né? E a gente vê um movimento de oftalmologistas aí que já estão no mercado há mais tempo, que terminaram um fellow assim, há 5, 6 anos, preocupados com isso e fazendo a prova, né? Porque, querendo ou não, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe que os convênios, né, as operadoras de saúde estão cada vez mais dificultando as coisas, dificultando liberação de procedimentos, dificultando liberação de cirurgias. Pode ser que no futuro esse respaldo da sociedade seja importante para quem quer atuar como retinólogo, sobretudo se for, né, atender por planos de saúde, eles podem, de repente, começar a restringir isso cada vez mais. Então, acho que é realmente relevante, fora que te dá respaldo, né, até jurídico, né? Pô, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, eu estou respaldado, estou bem, isso te dá cada vez mais, né, atributos, né, para se posicionar ali como uma referência também. E você comentou, Bernardo, acho que é importante porque, assim, dessa parte dos convênios, a gente já tem muitos convênios que, por exemplo, assim, se você não tiver o RQE, parte oftalmologista, ele já te impossibilita de fazer vários procedimentos, né? Muitas empresas né, grandes grupos que fazem oftalmologia, que você trabalha para essas grandes empresas, eles exigem que você tenha o RQE. A subespecialidade ainda não tem, né, um registro específico, mas a gente vê essa questão a questão de você ser membro da sociedade, ou seja, você ser reconhecido como uma pessoa que é um retinólogo, mostra que você não só tem o conhecimento para fazer aquele procedimento, como também, se porventura, todo procedimento cirúrgico vai ter seus riscos, pode dar complicações, e se por acaso tiver alguma complicação, Deus queira que não, mas que aconteça e você tenha que intervir, às vezes influencia na qualidade visual final do paciente, você tem um respaldo que você sabe o que você estava fazendo e, infelizmente, aconteceu alguma coisa que, infelizmente, não teve o resultado que você esperava, né? Sim, você tem a capacitação para aquilo, você nunca poderia ser considerado ali um imperito para aquilo, né? Então, acho que é relevante. A mesma coisa do título de especialista do CBO, que é muito relevante, ou o RQE, pelo menos, né? Um paralelo que eu acho que pode acontecer, eventualmente, também, a gente vê que o CBO hoje usa muito a nota da prova para credenciar, descredenciar vagas, né? Eu acho que naturalmente isso vai acabar acontecendo também com as vagas de fellow de retina. Então, existe uma certa discussão já se já tem muitas vagas de fellow, poucas vagas de fellow. E eu acho que é natural também que o desempenho na prova da sociedade comece a ser um filtro para isso também, para que se saiba como é que está a progressão de cada serviço também. Por mais que eles não divulguem as notas, dentro da própria sociedade eles sabem como que está o desempenho de cada local, né? Então, eventualmente, para os chefes de serviço, isso vai ser uma coisa importante no futuro e é outra motivação de incentivar com que os fellows façam a prova no final. Boa. E, assim, conta aí, qual foi o segredo para ter uma preparação, né, tão boa que te permitiu tirar uma nota tão alta, e como que você conciliou, né, os estudos para essa prova da SBRV e o seu fellow de retina? Então, inicialmente, eu acho que você tem que procurar um fellow que vai te dar condições de você ter bom estudo, né? Então, eu sou muito grato ao pessoal lá do hospital, né, por todo o suporte que eles me deram. Não vai ter um fellow que vai ser de retina, pelo menos eu não tenho conhecimento de algum fellow de retina que seja super tranquilo. Então, você vai ter que estar lá, estudar, fazer exame, fazer um monte de coisa que vai ser difícil de conciliar, né? Mas é possível que você concilie de certa forma, principalmente nos últimos anos de fellow, que está a parte mais cirúrgica. Em geral, a maioria dos locais tem algum tempo livre que você pode levar. Então, eu posso falar da minha experiência, né? O estudo durante o fellow vai te ajudar muita coisa para você não sair do zero, principalmente com as coisas mais raras, né? Que você não vai ver no teu dia a dia. Mas o último ano realmente foi o ano que eu foquei mais nisso. Eu fiz o curso do Retina 360, foi muito importante para organizar o pensamento e para você começar principalmente a criar os resumos e os atalhos para o que você vai ter que estudar. E como eu tinha interesse em tirar uma nota assim, alta, e era uma coisa que para mim era interessante, eu tinha sempre o Ryan do meu lado para fazer tudo que eu precisava, né?
E no final, acabei dando um gás muito, muito grande, né? Então, eu tinha muita dificuldade no começo de conciliar trabalho, porque a maioria dos fellows já trabalha, né? Eu tenho um colega também do hospital que fez a prova e passou, que é pai, que também é outra coisa para conciliar, que é difícil. Então, a gente sabe da situação da maioria das pessoas. Então, o que eu fiz foi me manter em dia com a Retina 360. Eu tentei o máximo possível, né? No final, acabou dando uma atrasada também. Li muita coisa no Ryan enquanto estudava. Eu, no primeiro ano do fellow, já tinha lido bastante coisa por lá. E os últimos meses, eu dei um gás, assim, muito, muito grande. É um pouco diferente da estratégia do CBO. Na época que eu fiz o CBO, eu estudei fixo, um horário todos os dias do ano, né? Para tentar ter um estudo mais constante, assim. Mas o CBO é uma prova que cobra muito mais conceito que a prova da sociedade, né? Então, você aprende um conceito há 6 meses atrás, você continua lembrando daquele conceito. A prova da sociedade, ela é muito mais detalhista, assim. Ela quer saber porcentagem de estudos, o Gustavo sabe bem disso, né? Ela quer saber detalhes sobre transportadores celulares, ela quer saber coisas que você vai ter que decorar, né? Então, para decoreba mesmo, tem que pegar uns 2 meses antes e focar total. Então, o que eu fiz, e graças a Deus tinha o suporte para fazer isso, da família, da minha noiva. Então, os últimos 2 meses eu parei de trabalhar em quase todos os lugares que eu estava, limpei a agenda de consultório para focar na prova. E daí estava estudando muito, muito forte mesmo. Então, para se ter ideia, assim, eu montei o meu resumo lá para estudar e eu precisei de quase 4 dias para terminar de ler o resumo, assim, estudando 10 horas por dia. Então, é muita coisa para ler, mas eu acho que bem organizado, e o curso dá isso, né, para que você tenha um cronograma certo, e você se preparando para, nos últimos 30, 40 dias, estudar o máximo possível, é possível que você chegue pronto para a prova, assim. E isso que o Gustavo falou da mudança da prova nos últimos anos é importante, assim. Então, quem fez a prova de 2018 para treinar, que acho que foi uma das primeiras que a gente tem registro, né? A prova era muito mais complicada no sentido de detalhes, assim. Era uma decoreba pura, assim. Hoje em dia, ela é um pouco mais palpável. Eu até estranhei fazendo a prova. Algumas questões, você fala, essa questão parece mais da prova do CBO do que da prova de sociedade. Assim. Então, a gente está vendo que isso está mudando e a tendência é que ela fique mais palpável, assim. Mas tem que estudar o ano todo, né? Se quiser tirar nota alta, é o ano todo e foco no final. Né? Eu acho que o background que você traz, né, do seu fellow, da sua residência, também faz muita diferença. Igual você falou, sempre foi um cara interessado, sempre foi um cara que participou de discussões científicas, de reuniões, sempre leu artigos. Então, isso faz muita diferença. Vai chegar lá na hora de preparar com já sai de um ponto de partida muito elevado, né? Ainda mais num tema de subespecialidade. Mas eu acho que é bem legal essa ideia do Retina 360 de trazer uma organização, de trazer um cronograma otimizado, de você não precisar, para passar na prova, né, para tirar um desempenho excepcional igual o Bernardo, talvez sim, mas para passar na prova de não precisar de ler o Ryan, que é um livro de 6.000 páginas, porque a gente já condensa toda a informação ali para você, né, a gente já te dá um aplicativo com todas as questões, com filtros, com comentários, isso facilita bastante. Conta um pouquinho da época que você fez a prova, Zacuno, que não tinha essa facilidade, assim, né? Quais eram as principais dificuldades? Pois é, né? Quando eu fiz a prova, e acho que foi isso que foi uma das motivações da gente, né? Depois de conversar com o Bernardo, falar assim, olha, acho que a gente precisa fazer um curso porque fazer essa prova sozinho é difícil, né? Que era assim, se você pega lá a lista de bibliografia da prova, aí se você empilhar tudo assim, acho que você fica atrás dos livros e você não consegue, não é visto mais, porque são os três volumes do Ryan, o Atlas do Gas, o Atlas do Januzzi, eles não, também mas nós três que não somos muito altos, né? Os três, acho que é fácil cobrir a gente com materiais. Então, daí, e outra, problema de linguagem, né? Os livros, geralmente, você pega um super especialista para escrever aquele capítulo. Ele vai escrever aqueles detalhes que, na cabeça dele, é óbvio. Mas aí você vai ler uma vez e você fala, mas o que é isso aqui que ele está escrevendo? Aí você tem que parar tudo que você está fazendo, procurar na internet o que é aquilo ali que ele descreveu que para ele é óbvio e você deveria saber. Então, quando a gente
pega tudo isso aí e vai tentar ler o Ryan, começa a ficar uma coisa assim, sustentável, principalmente quem tem pouco tempo. Quem não consegue conciliar seu tempo, quem não tem a oportunidade não tem como parar, tem que ficar, né, tem que sustentar a família, vamos falar assim, porque o fellow, na verdade, ele já está inserido no mercado de trabalho. Então, quando eu fiz a prova, a gente não tinha nada disso. Então, tinha todo aquele monte de coisa para ler e você fica perdido, porque o que eu vou focar? O que é o mais importante? Né? Provas disponíveis mesmo, na verdade, tem 2 provas. A gente tem um banco de questões muito rico, que acho que praticamente é o único lugar que tem esse banco de questões das provas, e não tem. E daí você vai lá e vai tentar ler por conta e você se perde. Você gasta muito tempo, um tempo que você não tem para conseguir se preparar para a prova. Então, qual que foi a ideia do Retina? Realmente, primeiro, dividir em blocos, para ficar mais fácil de você colocar em gavetas de conhecimento cada bloco. Depois, em cada compartimento, você vai colocar as doenças. E, quando a gente divide nosso cronograma por semanas, a gente tem que deixar ali onde você vai colocar os diferenciais. Porque daí é mais lógico, quando você pega uma questão, opa, tá naquela gaveta ali, esses são os meus diferenciais, tá aqui minha resposta certa. Então, é ali que foi quando a gente construiu o Retina, é justamente para isso, para te dar um norte, te dar um guia para você conseguir fazer a prova e se preparar de uma maneira de tempo efetivo, né? Você tem pouco tempo, você tem que se preparar uma prova difícil, então você tem que ter essa preparação aí feita. E a dor ali de se preparar para essa prova da SBRV era tão grande, né, que isso que foi o que motivou a gente a pensar ali nesse curso e a desenvolver esse curso, porque realmente era um negócio meio espinhoso, né, não é todo mundo o Bernardo, você, né, a gente, beleza, teria a disposição de ler um Ryan e tal, tanto que passaram na prova e tal, mas querendo ou não é todo mundo que tem esse tempo e não tem essa facilidade também de pegar um material denso e conseguir fazer um resumo, né, e conseguir extrair o que tem de mais importante ali. Então, a gente não pretende substituir o Ryan, não é isso, mas assim, para passar na prova, realmente, você ter uma aula já com os conceitos importantes que extraídos desses materiais de referência, né, os mapas mentais que a gente organizou, as questões comentadas facilita bastante. E eu esqueci de mencionar, né, o Retina 360 vai abrir inscrições em setembro, mas ele já está com a lista de espera. Por quê? Porque são poucas vagas que a gente disponibiliza para poder dar uma atenção mais ali personalizada, né? Então, são poucas vagas. Ano passado a gente abriu 100 vagas e estourou isso bem rápido. Então, a gente está com um grupo de espera aberto, né? O link está na descrição aqui, se você tem interesse em retina, tem interesse na prova da SBRV ou até nas provas de fellow de retina, né, tiveram vários R3 que fizeram retina 360 para se preparar para as provas de fellow e passaram em grandes instituições, então vale muito a pena também, tá? Preencha aqui o cadastro, só botar nome, telefone e e-mail aqui e você já vai estar na lista de espera. Bom, e esse ano o resultado foi surpreendente, né? Porque dentro dos alunos do Retina 360 a aprovação foi de 95% na prova, sendo que a aprovação histórica nessa prova é em torno de 50%, né? Então foi realmente uma resposta de que realmente o método funciona e de que realmente facilita na aprovação. Isso foi muito bacana isso. O aluno que fez, como vocês fizeram, uma prova sem ter uma base e estudou por conta, é um herói, assim, porque é muito complicado. E assim, eu sei porque eu gosto de estudar pela referência, assim, mas você não ter um guia, assim, é muito, muito difícil. E a grande vantagem de você ter uma base é que quando alguém monta um conteúdo para você focado para uma prova específica, aquele conteúdo está montado sabendo o que cai. E mais ou menos qual que é a cabeça do examinador, né? E isso é muito difícil na prova da sociedade, porque como não cai tanto conceito, cai, mas tem muito detalhe, a gente demora para sentir como que funciona a cabeça do examinador, assim. E você só vai começar a perceber isso depois que você fez várias questões, e como o Gustavo falou, a sociedade só disponibiliza 2 provas mesmo, então você não consegue ter uma amostragem muito grande. Você tem 200 questões, né? É menos do que uma prova do CBO. Então, todas as questões que você tem disponíveis é muito pouco. Então, você não sabe, quando está estudando por conta totalmente, o que cai direito, assim, demora muito para conseguir perceber isso. Então, eu mesmo só fui começar
a perceber isso dentro do livro mesmo. Isso aqui talvez eles cobrem. Quando passou muito tempo e já estava muito, muito próximo. E quando a gente vai vendo o material do Retina 360 lá, a gente vê que o material está montado muito focado nisso, assim. E não só para isso, né, mas para aprender as patologias, mas ele já te dá o insight mais rápido na hora de responder as questões, e isso ajuda muito, né? Porque quanto mais questões você conseguir automatizar na hora de fazer a tua prova, menos nervoso você fica, mais você consegue relaxar entre uma questão que foi mais difícil e outra mais fácil. Então, se você pegar a prova lá desse ano, dentre nesses grupos de áreas ali, né, retina clínica, retina cirúrgica, uveíte, oncologia, qual que é a parte que foi mais difícil? Bases, enfim, o que foi mais difícil na prova desse ano? O que eu achei mais difícil, mas eu acho que foi proposital, assim, teve umas 6 ou 7 questões, assim, que foi DMRI destrinchada no mínimo detalhe, assim, cada drusinha, cada diferença em cada tipo de exame eu fiz uma tabela, eu lembro, para estudar isso, que era uma tabela de uma página, assim, e você não consegue decorar tudo, é muito difícil, assim. Então foi uma parte que foi sofrida, e foi uma questão atrás da outra, assim, e foi bem no começo da prova, acho. A maioria eu não sei se estava embaralhada as questões na prova da maioria das pessoas, mas eu acho que não, pelo que eu conversei com os colegas. Então, as primeiras questões da prova foi de chorar, assim. Foi difícil pra caramba. Eu acabei que teve... Claro que a nota tem o estudo, mas também... Eu sei que teve umas 2 que eu tava muito em dúvida, acabei acertando na sorte, assim, né? Então, são questões difíceis mesmo. E a gente acha que, às vezes, a doença rara vai ser a mais difícil, né? Mas, em geral, a parte de doenças mais raras, elas são cobradas o diagnóstico, né? Ou então um detalhe pequeno sobre aquela doença. Na maioria das vezes, né? Agora, às vezes pega a doença comum, como tem muito conhecimento disponível sobre aquilo, o cara pode cobrar muita coisa. Então, né? você cobra DMRI deve ter, tipo assim, enorme, né? centenas, milhares de estudos que existem sobre DMRI. Isso né? é uma coisa que acontece porque, geralmente, quando você pega, por exemplo, assim, retinopatia diabética, oclusão venosa, DMRI, você fica com aquela ideia, isso eu sei. Então, você passa assim meio rápido, isso eu sei, eu vou estudar cialidose. Vou pegar esse aqui porque eu nunca vi na minha vida isso aqui. Aí você vai lá e lê com tanto afinco aquele lá, que às vezes você esquece que, existem uns detalhes de DMRI que você não vê no dia a dia, sabe? Então, às vezes é essa, e é ali onde eles vão. Histológicos, né? Detalhes. E é ali onde eles vão, né? E isso que o Bernardo comentou também, que é interessante, assim, ele falou, preparação lá no final, né? Que é realmente, assim, aquela reta final, aquele sprint final, a gente sempre fala para toda a prova, né? Esse sprint final é sempre muito importante. E eu vou deixar um spoiler aqui, não vou dar muitos detalhes ainda aqui, mas para esse ano a gente está preparando um especial aqui naquele sprint final, né? Que a gente vai dizer para vocês mais para frente, mas que vai facilitar muito também essa preparação para vocês, essa ideia de, o que cai nessa prova, onde é que eu tenho que focar. Vocês vão ter mais novidades mais pra frente, fica só aquele ar ainda de suspense no ar. Show de bola. A última pergunta que eu vou fazer pro Bernardo é, só para explicar pro pessoal, o software da prova é o mesmo do CBO, aquele que você não pode voltar na questão? Como que é essa parte técnica ali da prova? Você pode, por exemplo, voltar numa questão que você já passou, ou é igual do CBO que você respondeu, passou pra frente e não pode voltar mais? A minha experiência foi a mesma, tá? Uhum. Então, foi o mesmo programa. Aquele Educat também. Uhum. Eu fiz a primeira prova do CBO, que foi online, na época da pandemia, né? Uhum. Então, eles estavam bastante em teste, assim. Eu lembro que foi uma preocupação muito grande dos alunos quando a gente fez a prova do CBO. Teve muita reunião, muita discussão. É bom que a galera já conhece. Alguns problemas técnicos. Dessa vez foi muito mais tranquilo, assim. Então, na prova do CBO também não tiveram muitos relatos bem. De problemas técnicos. Acho que eles estão evoluindo bastante. E até uma coisa interessante, eu tive uma oscilação da internet durante a prova, assim, e foi tranquilo. Acabou que nem perdeu a questão. Então, eu não sei como é que eles estão fazendo exatamente lá, mas foi... Assim, a experiência foi boa. E o tempo de prova para responder essas 100 questões? Eu não lembro exatamente quanto tempo que dava, mas sobrou tempo, assim. Mas é tipo 4 horas, mais ou menos igual ao CBO ali, que são 125 questões, 4 horas. 4 horas, eu acho. 100 questões, 4 horas, né? O CBO, dá tempo tranquilo. O CBO no período da tarde são 125 questões para 4 horas. Então um pouquinho mais folgado o tempo do que o CBO, só que são 5 alternativas, né? Então acaba que fica parecido, né? Dá tempo tranquilo, eu tenho
Assim, não tive nenhuma conversa com ninguém que acabou dizendo são que... 2,4 minutos por questão, né? Que disse você tem que 240 minutos não sem deu questões. tempo. E não tem cálculo, né? Porque o grande medo da prova de CBO é as contas de... Sim, realmente, da refração. você tem 2,4 minutos por questão, vamos supor, 2 minutos e meio quase, né? Cara, se você não sabe, você não vai saber por causa de ter mais tempo ali, né? Então, assim... E outro detalhe que eu notei, assim, a prova tem... realmente, do CBO, às vezes tem um cálculo difícil, né? Então, realmente... A prova tem alguns casos clínicos, mas antes... Alguns casos clínicos eram monstruosamente grandes, né? De algumas provas antigas. A nossa não teve nenhum que foi imagem? Muito grande. Tem bastante imagem. Legal. Mas as imagens foram boas, com exceção de uma questão que estava um pouco difícil, assim, de entender o que era. Mas, em geral, as imagens são... retina tem que ter imagem, né? Os casos clínicos tá tendo um esquema muito parecido como, assim, você tem uma história do paciente e uma avaliação multimodal. Então, geralmente, você vai ter lá um OCT, uma retinografia, às vezes uma autofluorescência, uma endocianina, uma angiografia, que é aquilo, é uma coisa mais dia a dia, uma coisa mais para você... Será que o aluno teve a vivência disso aqui no fellow, para ele olhar e, isso aqui é isso aqui. Então, por isso que o CTA, eles cobraram uma questão, colocaram o CTA, que é o estéreo diferencial. Então, os casos clínicos que estão aparecendo são casos de avaliação multimodal. Legal. Que é o dia a dia, né? Na verdade, é o que se defende muito em retina hoje, né? Que você faça uma avaliação completa. Então, vale muito mais você ter uma avaliação multimodal por especialista do que você ter uma imagem específica com um achado patognomônico, né? Isso não é a vida real. Então, nesse ponto, acho que a prova está correta, assim. E, em geral, as imagens são boas, na grande maioria. Show de bola, pessoal. Então, espero que o episódio tenha servido para vocês entenderem como é a prova da SBRV, né? Qual o formato. Então, a gente já aprendeu que é online, sem questões. Você tem que tirar 50% para passar. O software é o mesmo da prova do CBO. Já falou aqui das dificuldades, né? Dos temas mais complexos. E também, né, a gente apresentou aqui o Retina 360, que ano passado teve 95% de aprovação na prova, e esse ano vai vir com mais novidades, como o Sakuno já adiantou. Então, para quem tem interesse em fazer a prova da SBRV, ou então tem interesse em passar num fellow concorrido de retina, porque as referências das provas de fellow são as mesmas, Ryan, são as mesmas referências, então o retina ajudou muito quem queria passar nos fellows mais concorridos. A gente está com a lista de espera aberta, vão ser 100 vagas, então assim, bota o seu nome na lista de espera para você garantir que você consiga fazer a sua inscrição lá em setembro, beleza? Então agradecer a presença do Sakuno, do Bernardo e últimas palavras aí, Sakuno e Bernardo, só pra gente encerrar. Então, eu espero todo mundo lá, todo mundo que vai fazer a prova, todo mundo que quer fazer um bom fellow de retina, no Retina 360. Como o Bernardo falou, ali a lista de espera já tá aberta, a gente já tem mais gente na lista de espera do que a gente pretende abrir de vagas, então já fica ali pronto, que assim que a gente, todos os detalhes, todas as coisas em primeira mão, quem vai receber vai ser quem tá na lista de espera. Então a gente espera vocês lá. E o Bernardo, ele já estava convocado para integrar aí o nosso time, mas ele vai pro fellow nos Estados Unidos, então vai ter que ser para quando ele voltar aí, para fazer parte aí do Retina 360, porque na Oft Review ele já contribui bastante aí, aqueles posts criativos do Instagram muitas vezes são pensados por ele, é um cara diferenciado, um cara que é criativo pra caramba, então que quando ele voltar do fellow dele lá em Iowa, que ele possa integrar também nosso time, né? A não ser que ele fique por lá, que eu acho que o cara é tão bom que eu acho que eu vou querer segurar ele lá, mas Bernardo, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar do Oft Review, vocês abriram a porta para mim quando eu tinha acabado de sair da residência para comentar um monte de questão lá no Oft Quest, aquelas questões da academia também que deram um trabalhão, né? E é um prazer trabalhar com vocês e conversar com vocês, eu sou muito grato a tudo que fizeram por mim quando eu estava precisando de um trabalhinho no começo do fellow. E eu queria deixar o recado para que façam a prova da sociedade, né? É uma prova difícil, todo mundo sabe que é difícil, então não tem vergonha nenhuma de você ter dificuldade na prova, todo mundo vai ter. E a gente está vendo que a prova está melhorando, que os lugares estão dando mais valor para a prova, e a gente está tendo notas melhores, né? Então, com o tempo, está melhorando também para todos nós. O Retina 360 está mostrando isso. Mas a minha nota foi boa, a gente teve uma colega da USP, a Lívia, que tirou uma nota acima de 8, também foi muito bem. Tivemos outros colegas do Retina 360 com um desempenho excepcional também. Então, eu queria deixar o recado para que façam, não tenham medo de fazer a prova de sociedade, né?
E se alguém precisar de alguma ajuda ou quiser perguntar alguma coisa de preparação, que podem ficar à vontade, entra lá no meu Instagram. No link vai estar ali o marcado. Né? É fechado o Instagram, mas vocês pedem para seguir lá que eu aceito, a gente conversa, senão a gente conversa pelos congressos por aí. Então valeu, pessoal. Esse foi o Oftcast da semana. Até a próxima.